Que mais que a gente vê na vida dele? 1 Samuel 18, 13 a 17. Ataques profissionais, olha aí. Vamos ler juntos lá, para vocês não dormirem. 13 ao 17, 1, 2, 3. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados. E Davi a conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu como ele tinha habilidade, teve muito medo dele. Todo Israel e Judá, porém, conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não deixo isso para os filisteus. Davi também, além de enfrentar ataques de inveja, ataques homicidas, ele enfrentou ataques profissionais. O texto diz que ele afastou então Davi da sua presença. O cargo de Davi era estar servindo o rei lá no seu próprio castelo, servindo ele, tocando. Inclusive, Saul não ficou mais atormentado por causa desse rapaz, desse moço, com a sua adoração a Deus, com a sua integridade, que conseguiu ali tirar, muitas vezes, os espíritos malignos que possuía e atormentava o rei. Mesmo sendo um rei já rejeitado, mesmo ele intentando mal contra Davi, era através de Davi que esse rei ainda era beneficiado. E o que ele faz agora? Ele fala: não, esse cara aqui, tudo, onde ele está sendo abençoado, eu preciso bloquear, eu preciso travar isso aqui. Então ele afasta Davi da sua presença, né? Coloca ele num comando de tropa para ir para a guerra. E aí o texto continua dizendo que Davi continua tendo êxito em tudo que faz. Não importa onde está colocando, ele continua tendo êxito. Aí ele tenta também usar a relação familiar. Então ele dá a filha em casamento. Qual era a proposta dele, diz o texto? Ele pensando, ele vai para a guerra, que lá ele vai lutar. Segundo a estatística, ele vai ter mais probabilidade de morrer. Eu não vou nem tentar contra ele, eu vou deixar que os filisteus, né, ele morra na própria guerra. Aí o versículo 21, desse mesmo texto, de 18, 21, diz que eu a darei a ele, o pensamento do rei Saul, falando da filha, né? Eu a darei a minha filha em casamento para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Quem está querendo casar, toma cuidado, que às vezes pode ser uma armadilha também, viu? O André sentiu. E se for o sogro que está aparecendo, falando: olha, eu quero que você case com a minha filha, você tem que ficar mais cauteloso ainda, né? Aí você tem que orar bastante para pensar nisso, sabe? Então, olha que coisa interessante, gente. Ataques profissionais. Aí você está na empresa, aí o caso aí que eu ouço, né? Aí você entra na justiça por situações profissionais, que é seu direito. E aí o que acontece? Você ganha na justiça. E o que as empresas fazem? Existe um cartel, né? Existe uma armação. Aí você é bloqueado profissionalmente, porque o seu nome fica lá e nenhuma empresa te contrata mais. Olha que maravilha. Para que existe a justiça se depois ela vai servir de armadilha, então? Não é verdade? Ou então você está naquela empresa, tem uma diretoria, um setor público, sei lá, qualquer coisa, aí muda uma direção ou cargo político, aí a pessoa não gosta de você, ou pelo menos ela quer colocar algum parente, e aí para isso ela precisa arrancar todo mundo, e aí começa o inferno, os ataques na sua vida profissional. E a gente fala: que coisa, o que está acontecendo, o que eu fiz? Eu sou filho de Deus, eu ando na presença de Deus. São ataques profissionais que a gente vai passando. Ok, gente? E o versículo 17, que a gente leu, fala que apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, deixo isso para os filisteus. Então ele pensa assim: eu não vou deixar você mais aqui em casa. Você foi o cara que matou o filisteu, você é um grande guerreiro. Eu vou te promover, você vai para a guerra. Às vezes o ataque profissional vem com uma promoção. Você acha que está querendo o teu bem e está querendo uma cilada contra a tua vida. É terrível o negócio. E Davi enfrentou tudo isso. E eu lembro a você o início do texto. Davi, o rei ungido por Deus. Ele foi ungido por Deus e ali iniciou a sua série de ataques contra um rei que já foi rejeitado.
Estão comigo aí ainda? Amém, gente? Continuando então, outro ataque que Davi enfrentou, 1 Samuel, capítulo 18, agora versículo 22, diz assim, coloca para nós, vamos lendo juntos, para a gente ficar acordado. 1, 2, 3, então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora seu genro. Olha que coisa honrosa, elogios, chamou todo mundo, elogia o rapaz, o rei está satisfeito com você. Quem tem recebido elogios aí, é bom, né, gente? A gente fica todo empolgado, ai que louvor gostoso, a gente fica todo maravilhado. Mas às vezes elogios são ataques nos relacionamentos. O rei Saul então se aproxima dos seus liderados, seus conselheiros, familiares, aproxima dos relacionamentos que Davi tinha para atacá-lo. É o seu colega de trabalho que às vezes se aproxima de outro amigo para atacar você. É triste, mas e às vezes são as próprias pessoas que você mesmo ajudou, promoveu, lutou por elas. É terrível o negócio. Então vem com elogios, né? O rei está satisfeito com você, usa pessoas, chamou os conselheiros e até seus familiares, né? Davi era muito amigo do filho do rei, o Jonatas. Então ele usa pessoas ali, qual era o objetivo dele? Tornar Davi o seu genro. Que coisa honrosa, gente. Quem que não queria? Imagina você naquele contexto do rei, imagina você pegar no nosso caso aqui o presidente, e aí você vai ser genro do presidente. Ou então lá na sua empresa, né, tem a empresa, aí tem o presidente da empresa. E aí vem o filho da empresa lá, ou a filha da empresa, e quer casar contigo ou com alguém da sua família. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tem que enxergar o negócio. Nossa, mas eu estou ficando bênção aqui, que coisa maravilhosa na minha vida. Elogios, vou casar com a mulher, com a filha do presidente da empresa, com a filha do pastor ou filho. Tudo está maravilhoso para mim, que chique. Na verdade, era uma grande armadilha na vida dele. Atacando Davi através das pessoas, dos relacionamentos. E o versículo 28 ao 30 vai falar algumas informações também interessantes. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, então olha só, mesmo o rei intentando tudo isso contra Davi, as pessoas amavam ele. Os próprios familiares do rei o amavam. Então, quando ele viu que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Enquanto Saul esteve vivo, ele foi inimigo de Davi, ele intentou contra Davi, o rei que foi ungido por Deus. Lembra disso? A partir do momento que ele virou o rei ungido por Deus, aplicando para nós, você recebeu aquela promoção, aquela bênção de Deus, você é o filho de Deus, aparece um enviado do inferno para persegui-lo. E Davi tomou posse do reino? Não. Ele era o rei ungido, mas ele só estava sofrendo perseguição, ataques. Aqui agora ataques nos relacionamentos. Continuou o seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e ele tornou-se ainda mais famoso. Isso que eu acho demais nas coisas. Ele recebendo ataques por todos os lugares. A vida dele não estava nada fácil. E vai mostrando que ele tinha êxito, que ele estava andando, que ele estava sendo abençoado por Deus, que ele estava progredindo. Amém, gente? E aí o versículo 1 do capítulo 19 e o versículo 17, acho que eu coloquei aí também. Capítulo 19, ainda falando dos ataques nos relacionamentos, diz assim, que Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. A coisa foi afunilando, foi ficando mais complicada. Ele já falou abertamente agora que queria mesmo matar Davi. Jonatas, porém, filho do rei, gostava muito de Davi. Versículo 17, Saul disse a Mical, a sua filha agora casada com Davi, por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Olha a ousadia
de um ataque maligno na vida de Davi, nos relacionamentos. Ele busca apoio, o rei Saul, ele busca apoio nos seus conselheiros, no seu filho, ele busca apoio inclusive na sua filha, só que a sua filha era a mulher de Davi. Ele tenta colocar a própria esposa contra o marido. Os amigos dele, os conselheiros que gostavam dele, contra Davi. Ele busca desmoralizar Davi. Relacionamentos não são fáceis, gente. Eu converso com pessoas no dia a dia, acompanho, ouço as dores, as labutas. E eu evito ter que contar exemplos, que tem uns que não dá, muitos que não dá para falar, mas eu sei que você deve estar pensando assim, meu Deus, aí minha vida, olha isso que aconteceu lá comigo, lá na minha empresa. Acontece. E aí você fala, o rap ainda falou na quinta, né? A gente pensa que a gente é filho de Deus, e a gente não vai passar situações assim. Davi era o filho de Deus, e era ungido por Deus, aquele foi ungido pelo Senhor, a autoridade do Senhor estava sobre a vida dele, e aí começou a série de ataques, o serial killer na vida dele com o rei Saul.